A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 47. Quando aconteceu, aconteceu rápido. Era por volta de 10h15 de 30 de julho, e eles estavam na estrada havia apenas 1 hora. O progresso era lento porque houvera chuvas pesadas na noite anterior, e a estrada ainda estava escorregadia. Os 4 pouco haviam conversado desde a manhã da véspera, quando Stu acordara primeiro Franny, depois Harold e Glenn, para contar-lhes sobre o suicídio de Perion. Ele estava se culpando, pensou Fran, infeliz, se culpando por alguma coisa que era tanto sua culpa quanto teria sido uma tempestade. Ela teria gostado de lhe dizer isso, em parte porque ele precisava ser repreendido por sua autoindulgência e em parte porque o amava. Este último era o fato de que ela não podia mais esconder de si mesma. Ela se achava capaz de convencê-lo de que a morte de Perry não fora por culpa dele. Mas o convencimento incluiria mostrar-lhe o que eram seus próprios sentimentos verdadeiros. Ela achava que teria de pregar seu coração na manga, de modo que ele pudesse vê-lo. Infelizmente, Harold também seria capaz de ver. Portanto, isso estava fora, mas somente por enquanto. Achava que teria de fazer isso em breve, com ou sem Harold. Ela poderia apenas resguardá-lo por enquanto. Depois ele teria de saber, e aceitar ou não aceitar. Receava que Harold pudesse escolher a segunda opção. Uma decisão como essa poderia levar a alguma coisa horrível. Eles estavam, afinal, carregando um bocado de armas de fogo. Ela remoía esses pensamentos quando dobraram uma curva e viram um enorme trailer de cavalos capotado no meio da estrada, bloqueando-a de um lado a outro. Sua lateral corrugada cor-de-rosa ainda reluzia com a chuva da última noite. Isso era bastante surpreendente. Porém, havia mais. 3 carros, todos caminhonetes, e um grande caminhão-guincho estavam estacionados ao longo dos 2 lados da estrada. Havia pessoas paradas em torno, pelo menos umas 10. Fran ficou tão surpresa que deu uma freada brusca demais. A Honda que pilotava derrapou sobre a pista molhada e quase a arremessou antes que fosse capaz de recuperar o controle. Então, os 4 haviam parado, mais ou menos numa linha que cruzava a estrada, piscando e mais do que atônitos à visão de tantas pessoas ainda vivas. Muito bem, desmontem, disse um dos homens. Era alto, de barba ruiva e usava óculos de sol. Fran viajou no tempo por um momento no interior de sua mente, de volta à praça de pedágio do Maine e sendo parada por um patrulheiro estadual por excesso de velocidade. Em seguida ele pedirá para ver nossas carteiras de habilitação, pensou. Mas este não era nenhum patrulheiro estadual solitário, multando os infratores e preenchendo talões de multa. Havia 4 homens ali. 3 deles de pé atrás do homem barbudo numa curta linha de atiradores. O resto do grupo compunha-se de mulheres. Elas pareciam pálidas e assustadas, reunidas em pequenos grupos em torno das caminhonetes estacionadas. O barbudo portava uma pistola. Os homens atrás dele estavam armados de fuzis. 2 deles usavam acessórios e peças de equipamento militar. Desmontem, porra! Repetiu o barbudo. Um dos homens atrás dele inseriu um cartucho na culatra de seu fuzil. Foi um som alto e intensamente imperioso no ar nevoento da manhã. Glenn e Harold pareciam intrigados e apreensivos. Isso e nada mais. Eles eram alvos fáceis, pensou Franny em pânico crescente. Ela própria ainda não entendia plenamente a situação, mas sabia que a equação aqui estava toda errada. 4 homens, 8 mulheres, disse seu cérebro.
e depois o repetiu, mais alto, em tons de alarme. 4 homens, 8 mulheres. Harold, disse Stu em voz baixa. Alguma coisa tinha subido aos seus olhos. Alguma percepção. Harold, não. E então tudo aconteceu. O rifle de Stu estava pendurado em suas costas. Ele abaixou um ombro de modo que a tira deslizasse até seu braço, e então teve o rifle empunhado. Não faça isso! Gritou furiosamente o barbudo. Garvey, Verge, Rony, peguem eles, poupem a mulher. Harold começou a procurar suas pistolas, a princípio esquecendo que ainda estavam presas com tiras nos coldres. Glenn Batman permanecia sentado atrás de Harold em atônita surpresa. Harold! Gritou de novo Stu. Franny começou a tirar da tipóia o próprio rifle. Sentia como se o ar em volta dela tivesse sido envolvido de repente em melaço invisível, uma substância pegajosa que ela nunca seria capaz de romper a tempo. Deu-se conta de que provavelmente iriam morrer aqui. Uma das garotas gritou. Agora! O olhar de Franny girou para esta garota mesmo enquanto continuava a pelejar com seu rifle. Não realmente uma garota. Tinha pelo menos 25 anos. Seu cabelo, de um louro acinzentado, cobria sua cabeça num capacete enraivecido, como se recentemente o tivesse tosquiado com tesoura de aparar folhagem. Nem todas as mulheres se moveram. Algumas pareciam estar quase catatônicas de pavor, mas a garota loura e 3 das outras agiram. Tudo isso aconteceu no espaço de 7 segundos. O homem barbudo estivera apontando sua pistola para Stu. Quando a jovem loura gritou agora, o cano oscilou levemente na direção dela, como uma vareta de rabidomante procurando água. A pistola disparou, produzindo um som alto parecido com uma peça de aço perfurando papelão. Stu caiu da moto e Franny gritou seu nome. Então Stu se ergueu apoiado nos cotovelos, ambos arranhados ao se chocar com a estrada. E a Honda estava caída em cima de uma de suas pernas. E abriu fogo. O barbudo pareceu dançar para trás como um sapateador de vaudeville, deixando o palco após seu bis. A camisa xadrez desbotada que estava usando se estufou e cresceu. Sua pistola automática voou na direção do céu e aquele som de aço atravessando o papelão aconteceu mais 4 vezes. Ele caiu de costas. 2 dos 3 homens atrás dele tinham se virado ao grito da mulher loura. Um deles apertou os 2 gatilhos da arma que estava segurando. Uma obsoleta Remington calibre 12. A coronha da arma não estava apoiada contra nada. Ele a segurava ao lado do quadril direito. E quando a espingarda disparou com um som parecido com um trovão no cômodo pequeno, voou de suas mãos para trás, rasgando a pele dos seus dedos neste movimento. Foi-se estatelar na estrada. O rosto de uma das mulheres que não reagiram ao grito da loura dissolveu-se num furor inacreditável de sangue. Por um momento, Franny pôde ouvir realmente o sangue respingando no asfalto, como se caindo de um chuveiro improvisado. Um olho espiou incólume através da máscara de sangue que essa mulher agora usava, aturdido e impenetrável. Depois a mulher caiu para a frente na estrada. A caminhonete atrás dela estava salpicada de chumbo grosso. Uma das janelas era uma catarata de rachaduras leitosas. A garota loura atracou-se com o segundo homem que tinha se virado em sua direção. O fuzil que o homem empunhava ficou entre seus corpos. Uma das garotas disputava a espingarda perdida. O terceiro homem, que não tinha se virado em direção às mulheres, começou a atirar em Fran. Ela se sentava enganchada na sua moto, o rifle empunhado, piscando estupidamente para ele. O homem tinha pele azeitonada, parecendo italiano. Ela sentiu a bala passar rente à têmpora esquerda. Harold finalmente conseguira sacar uma das pistolas.
Ergueu-a e disparou no homem de pele azeitonada. A distância era de uns 15 passos. Ele errou. Um buraco de bala apareceu na lataria do trailer cor-de-rosa logo à esquerda da cabeça do homem de pele azeitonada. Ele olhou para Harold e disse: "Agora eu te mato, filho da puta." "Não faça isso!" gritou Harold. Ele deixou cair a pistola e exibiu as mãos abertas. O homem disparou 3 vezes em Harold. Errou todos. O terceiro tiro chegou bem perto de causar dano. A bala foi silvar no cano de descarga da Yamaha de Harold. A moto caiu, cuspindo fora Harold e Glenn. 20 segundos já tinham se passado. Harold e Stu jaziam estendidos. Glenn sentava-se de pernas cruzadas na estrada, parecendo não saber exatamente onde estava ou o que acontecia. Franny tentava desesperadamente atirar contra o homem de pele azeitonada antes que ele pudesse balear Harold ou Stu. Mas sua arma negou fogo. O gatilho nem sequer recuou, porque ela se esquecera de puxar a trava de segurança. A mulher loura continuava a lutar com o segundo homem, e a mulher que fora recuperar a espingarda caída estava agora disputando com outra mulher a posse da arma. Praguejando numa língua que era sem dúvida italiano, o homem de pele azeitonada mirou de novo em Harold. Então Stu disparou e a testa do italiano se esfacelou, e ele caiu como um saco de batatas. Outra mulher havia se juntado à briga pela posse da espingarda. O homem que a havia perdido tentava impedi-la. A mulher meteu a mão entre as pernas dele e apertou-lhe os bagos. Fran viu os tendões do jarrete dela estalarem do antebraço até o cotovelo. O homem gritou e perdeu o interesse pela espingarda. Agarrou suas partes íntimas, tropeçou e caiu. Harold rastejou até onde sua pistola jazia caída na estrada e a arrebatou. Ergueu a pistola e atirou no homem que agarrava as partes íntimas. Disparou 3 vezes e errou todas. É que nem Bonnie e Clyde, pensou Franny. Meu Deus, há sangue por toda a parte. A mulher loura com o cabelo emaranhado havia perdido a luta pela posse do fuzil do segundo homem. Ele conseguiu se livrar dela e lhe deu um chute, talvez visando seu estômago, atingindo-a em vez disso na coxa com sua pesada bota. Ela recuou velozmente, agitando os braços para manter o equilíbrio e pousou nas próprias nádegas com um estalo molhado. Agora ele irá atirar nela, pensou Franny, mas o segundo homem rodopiou como um soldado bêbado fazendo meia volta volver e começou a atirar rapidamente num grupo de 3 mulheres encolhidas contra a lateral da caminhonete. "E as suas putas!" gritou esse homem. "E as suas putas!" Uma das mulheres caiu e começou a se agitar no asfalto entre a caminhonete e o trailer tombado como um peixe arpoado. As 2 outras correram. Stu disparou no atirador e errou. O segundo homem disparou em uma das mulheres em fuga e acertou. Ela lançou os braços para o céu e desabou. A outra girou para a esquerda e correu para trás do trailer cor-de-rosa. O terceiro homem, o que havia perdido e falhado em recuperar a espingarda, ainda cambaleava e segurava os testículos. Uma das mulheres apontou-lhe a espingarda e acionou os 2 gatilhos. Seus olhos semicerrados e a boca careteando em antecipação ao trovão que viria. O trovão não veio. A espingarda estava sem munição. Ela então segurou a arma pelos 2 canos e baixou a coronha num arco vigoroso. Não lhe acertou a cabeça, mas atingiu o lugar onde o pescoço do homem se juntava ao ombro direito. Ele caiu de joelhos. Começou a rastejar. A mulher que usava um suéter de malha azul com a inscrição Kent State University e jeans esfarrapados foi atrás dele, golpeando-o com a espingarda. O homem continuava a rastejar, o sangue agora escorrendo dele em torrentes, e a mulher com o suéter universitário continuou a golpeá-lo. "E as suas putas!" gritava o segundo homem.
Ele disparou contra uma mulher de meia-idade que sussurrava aturdida. A distância entre o cano da arma e a mulher era no máximo de 90 centímetros. Ela podia quase esticar o braço e tampar o cano com seu dedo rosado. Ele errou. Apertou o gatilho de novo, mas dessa vez o fuzil estava descarregado. Harold agora segurava sua pistola com as duas mãos, como via os tiros fazendo nos filmes. Puxou o gatilho e sua bala despedaçou o cotovelo do segundo homem. Ele largou o fuzil e começou a dançar para cima e para baixo, emitindo uma algarávia de ruídos altos. Para Frane, ele soava um pouco como Rod Rabbit dizendo, por favor. Eu o peguei, gritou Harold extasiado. Eu o peguei, cacete, eu o peguei. Frane finalmente se lembrou da trava de segurança de seu rifle. Destravou a arma no justo momento em que Stu atirava de novo. O segundo homem caiu, agora segurando o estômago em vez do meio das pernas. Continuava a gritar. Meu Deus, dizia Glenn brandamente. Levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Harold disparou de novo. O corpo do segundo homem saltou e ele parou de gritar. A mulher com o suéter da Kent baixou mais uma vez a coronha da espingarda e dessa vez acertou solidamente a cabeça do homem que rastejava. Parecia o rebatedor Jim Rice, acertando uma bola alta, rápida e traiçoeira. Tanto a cabeça do homem quanto a coronha de nogueira da espingarda se espatifaram. Por um momento houve silêncio. Só se ouvia o trinar de um pássaro. Então a garota com suéter da Kent montou sobre o corpo do terceiro homem e deu um longo e primitivo grito de triunfo que assombraria Frangold Smith pelo resto da sua vida. A garota loura era Diana Juggins, de Xenia, Ohio. A garota com o suéter da Kent era Susan Stair. Uma terceira mulher, aquela que apertara os testículos do homem da espingarda, era Patty Kruger. As outras duas eram um pouco mais velhas. Shirley Hammett era a mais velha de todas, explicou Diane. Não conseguiu descobrir o nome das outras duas, que pareciam ter seus 30 e poucos anos. Estavam em estado de choque, vagueando sem rumo, quando Al, Garvey, Virgie e Ronnie a pegaram na cidade de Archibald, 2 dias antes. Todo o grupo deixou a rodovia e acampou numa casa de fazenda em algum lugar logo a oeste de Columbia, agora na divisa com o estado de Indiana. Todas elas estavam em choque, e Fran pensou em dias posteriores que sua caminhada através do campo, desde o trailer cor-de-rosa tombado na praça de pedágio até a casa de fazenda, teria parecido a um eventual observador como um ecoturismo patrocinado pelo manicômio local. A relva, alta, viçosa e ainda úmida pela chuva da noite anterior, num instante ensopara suas calças. Borboletas brancas, preguiçosas no ar porque suas asas ainda estavam pesadas de orvalho, precipitavam-se na direção deles e depois afastavam-se em círculos entorpecidos e curvas em formas de 8. O sol se esforçava para nascer, mas ainda não o havia feito. Uma nódoa brilhante iluminava debilmente uma cobertura de nuvem branca uniforme que se estendia de um ponto a outro no horizonte. Mas com ou sem cobertura de nuvem o dia já estava quente, oprimido com umidade, e o ar repleto de bandos rodopiantes de corvos e seus gritos ásperos e feios. Havia mais corvos do que gente agora, pensou Fran, aturdida. Se não tomarmos cuidado, eles irão nos bicar por toda a face da terra. A vingança dos corvos. Eram os corvos carnívoros? Ela temia muito que fossem. Por trás desse desfile constante de pensamentos idiotas, quase invisíveis, como o sol atrás da cobertura de nuvem liquefeita, mas cheia de energia como o sol estava nesta última e horrível manhã de 30 de julho de 1990, o tiroteio se repetia vezes sem conta em sua mente. O rosto da mulher desintegrando-se sob a rajada da espingarda, Stu caindo,
O instante de puro terror em que tivera certeza de que ele estava morto, um homem gritando "Iá, suas putas", e depois soando como Rod Rabbit quando Harold o baleou. O som de aço atravessando o papelão da pistola do homem barbudo, o grito primitivo de vitória de Susan Ster enquanto montava no corpo do seu inimigo, cujos miolos ainda quentes se derramavam do seu crânio rachado. Glenn caminhava ao lado dela, o rosto fino e um tanto sardônico agora perturbado. Seu cabelo grisalho esvoaçando em mechas em torno da cabeça, como se numa imitação de borboletas. Ele pegou-lhe a mão e ficou dando batidinhas nela compulsivamente. Você não deve permitir que isso a afete, disse ele. Esses horrores, fadados a ocorrer. A melhor proteção está nos números. A sociedade, você sabe. A sociedade é o princípio básico da arcada que chamamos de civilização. E isso é o único antídoto real para a proscrição. Você deve assumir coisas como esta, como algo de se esperar. Esta foi uma ocorrência isolada. Pense nela como doentes, sim, doentes, diabretes ou algo assim. Monstros de um tipo genérico. Aceito isso. Insisto em que a verdade deve ser evidente por si mesma. Uma ética socioconstitucional, se poderia dizer. Haha! Sua risada foi quase um gemido. Ela havia pontuado cada uma de suas frases elípticas com um sim, Glenn, mas ele pareceu não ouvir. Glenn aparentava estar com ânsia de vômito. As borboletas batiam contra eles e depois se chocavam de novo contra suas próprias companheiras desorientadas. Estavam quase chegando à casa da fazenda. A batalha havia durado menos de um minuto. Menos de um minuto, mas ela suspeitava que ficaria retida em sua mente a pedido do público. Glenn batia de leve na sua mão. Ela queria lhe pedir para parar com aquilo, mas receava que ele chorasse se o fizesse. Ela podia aguentar isso. Não tinha certeza de aguentar se visse Glenn Batman chorar. Stu caminhava ladeado por Harold e por Diana Juggins, a garota loura. Susan Stay e Patty Kroger flanqueavam a mulher catatônica sem nome que havia sido capturada em Archibald. Shirley Hammett, a mulher que estivera ao alcance a queima-roupa do homem que imitara Rod Rabbit antes de morrer, caminhava um pouco afastada à esquerda, esmugando e fazendo a captura ocasional de borboletas esvoaçantes. O grupo progredia lentamente, porém Shirley Hammett era mais lenta. Seu cabelo grisalho pendia desordenadamente sobre o rosto, e seus olhos aturdidos perscrutavam o mundo como camundongos assustados espiando de uma toca temporária. Harold olhou para Stu pouco à vontade. Nós acabamos com ele, não é, Stu? Ferramos com eles, chutamos os seus rabos. Acho que sim, Harold. Cara, mas tínhamos que fazer isso, disse Harold com veemência, como se Stu tivesse sugerido que as coisas deveriam ter ocorrido de outra maneira. Éramos nós ou eles? Eles teriam estourado a cabeça de vocês, disse Diana Juggins, baixinho. Eu estava com 2 caras quando nos atacaram. Balearam Rich Damon de emboscada. Depois que acabou, meteram uma bala na cabeça de cada um, só para ter certeza. Vocês agiram bem. Do contrário, estariam mortos agora. Do contrário, estaríamos mortos agora, exclamou Harold para Stu. Tudo bem, disse Stu. Acalme ela, Harold. Claro. Transpiração negativa, disse Harold entusiasmado. Remexeu na sua mochila, pegou uma barra de chocolate Payday e quase a deixou cair enquanto a desembrulhava. Xingou-a amargamente e começou a devorá-la, segurando-a com as 2 mãos, como um pirulito. Tinham chegado à casa da fazenda. Harold ficava se apalpando furtivamente enquanto comia a barra de chocolate.
querendo se certificar de que não estava ferido. Sentia-se muito mal e receava olhar para sua virilha. Tinha quase certeza de que havia urinado nas calças pouco depois que as festividades lá junto ao trailer cor-de-rosa chegaram ao seu auge. Diana e Susan falaram sem parar durante um lanche distraído que alguns pegaram, mas nenhum realmente comeu. Patty Kroger, que tinha 17 anos e era absolutamente linda, vez por outra acrescentava alguma coisa. A mulher sem nome ruminava no canto mais afastado da cozinha empoeirada. Shirley Hammett sentava-se a uma mesa, comia biscoito e resmungava. Diana deixara Zinnia em companhia de Richard Darlis e Damon Bracknell. Quantos outros haviam sobrevivido em Zinnia após a gripe? Só 3 que ela tivesse visto. Um homem muito idoso, uma mulher e uma menininha. Diana e seus amigos convidaram o trio a se juntar a eles, mas o velho acenou-lhes dizendo algo acerca de ter negócios a resolver no deserto. Por volta de 8 de julho, Diana, Richard e Damon começaram a padecer de pesadelos sobre um certo homem escuro. Sonhos muito assustadores. Rich tinha, na verdade, formado a ideia de que o homem escuro era real, disse Diana, e que vivia na Califórnia. Ele fazia uma ideia de que esse homem, se fosse realmente um homem, era o negócio que aqueles 3 que encontraram tinham a resolver no deserto. Ela e Damon começaram a temer pela sanidade de Rich. Ele chamava o homem do sonho de o incorrigível e disse que ele estava reunindo um exército de incorrigíveis. Acrescentou que em breve esse exército faria uma varredura a partir do oeste e escravizaria todos os sobreviventes, primeiro nos Estados Unidos, depois no resto do mundo. Diana e Damon haviam começado a discutir reservadamente a possibilidade de escaparem de Rich alguma noite e começaram a crer que seus próprios sonhos eram consequência do poderoso delírio de Rich Darlis. Em Williamstown, dobraram uma curva na autoestrada para descobrir um enorme caminhão de lixo tombado no meio da pista. Havia uma caminhonete e um carro-guincho estacionados nas proximidades. Presumimos que fosse apenas mais uma colisão, disse Diana, esfarelando nervosamente uma bolacha integral entre os dedos. Que era, claro, exatamente o que deveríamos pensar. Saltaram de suas motos a fim de empurrá-las para contornar o caminhão de lixo. E foi então que os 4 incorrigíveis, para usar a palavra de Rich, apareceram do valão. Mataram Rich e Damon e tomaram Diana como prisioneira. Ela foi o 4º acréscimo ao que eles às vezes chamavam de o zoológico e outras vezes de o harém. Um dos outros tinha sido a resmungona Shirley Hammett, que à época ainda se mostrara quase normal, embora sendo repetidamente estuprada, sodomizada e forçada a praticar felação com os 4. E uma vez, continuou Diana, quando ela não conseguiu se segurar até chegar a hora de um deles levá-la para fazer suas necessidades no mato, Rony limpou sua bunda com um punhado de arame farpado. Ela teve hemorragia real por 3 dias. Jesus Cristo, disse Stu. Quem era esse Rony? O homem da espingarda, disse Susan Esther. Aquele de quem rachei o crânio. Gostaria que estivesse bem aqui, deitado no chão, de modo que eu pudesse fazer tudo de novo. O homem barbudo e usando óculos de sol, elas só tinham conhecido como Doc. Ele e Virgie faziam parte de um destacamento do exército que fora enviado para Akron quando a gripe irrompeu. Sua função era de relações com a mídia, um eufemismo militar para a eliminação da mídia. Quando essa tarefa foi inteiramente executada, eles passaram para controle de multidão, que era um eufemismo militar para fuzilar saqueadores em fuga e enforcar aqueles que não o faziam. Por volta de 27 de junho, Doc lhes havia contado. A cadeia de comando apresentava muito mais buracos do que elos. Uma boa quantidade de seus próprios homens estava doente demais para patrulhar.
Mas à ocasião isso já não era tão importante, à medida que os habitantes de Akron ficavam fracos demais para ler ou escrever as notícias, sem falar em saquear bancos e joalherias. Por volta de 30 de junho, a unidade se foi. Seus integrantes mortos, agonizantes ou dispersos. Doc e Virgie eram os únicos dois dispersos, na verdade, e foi quando eles iniciaram suas novas vidas como os guardiões de zoológico. Garvey aparecera em 1º de julho e Rony no dia 3. Neste ponto, eles fecharam as inscrições para o seu peculiar clubezinho. Mas depois de um tempo, vocês o superaram em número, disse Glenn. Inesperadamente, foi Shirley Hammett quem respondeu. Pílulas, disse ela, olhos de camundongo encurralado fitando-os fixamente por trás da franja de seus cabelos grisalhos. Pílulas a cada manhã para animar, pílulas a cada noite para apagar, estimulantes e tranquilizantes. Sua voz foi afundando e o final da fala mal soou audível. Ela fez uma pausa e depois recomeçou a resmungar. Susan Ster retomou o fio da história. Ela e uma das mulheres mortas, Rachel Carmody, haviam sido capturadas em 17 de julho, nos arredores de Columbus. Nessa ocasião, o grupo estava viajando em uma caravana que consistia em 2 caminhonetes e o carro-guincho. Os homens usavam o carro-guincho para remover do caminho veículos batidos ou barricadas, dependendo da situação. Doc mantinha a farmácia presa ao cinto dentro de uma enorme pochete. Soníferos pesados para a hora de dormir, tranquilizantes para viajar, estimulantes para o recreio. Eu levantava pela manhã. Era estuprada 2 ou 3 vezes e depois esperava Doc trazendo as pílulas. Disse Susan prosaicamente. As pílulas do dia, quero dizer. Por volta do 3º dia, tive assaduras na minha... Bem, vocês sabem, na vagina. E qualquer tipo de intercurso normal era muito doloroso. Eu ansiava por Ronnie, porque tudo que queria era boquete. Mas depois das pílulas, a gente fica muito calma. Não sonolenta, apenas calma. As coisas não parecem ter importância depois que você se vê dependente daquelas pílulas azuis. Tudo o que deseja fazer é sentar com as mãos no colo e observar o cenário passar. Ou sentar com as mãos no colo e vê-los usar o carro-guincho para tirar alguma coisa do caminho. Um dia Garvey ficou louco por causa de uma garota. Ela não devia ter mais que 12 anos. Ela não faria... Bem, não vou lhe contar. Foi horrível. Portanto, Garvey explodiu a cabeça dela. Eu nem me importei. Estava apenas calma. Depois de um tempo, você quase para de pensar em escapar. Prefere aquelas pílulas azuis à liberdade. Diana e Patty Crocker assentiam. Mas eles pareciam reconhecer 8 mulheres como seu limite efetivo, disse Patty. Quando a pegaram em 22 de julho, após matarem a mulher cinquentona que estivera viajando com eles, tinham matado uma mulher muito idosa que fizera parte do zoológico por cerca de 1 semana. Quando a garota sem nome sentada na esquina foi apanhada perto de Archibald, uma garota estrábica de 16 anos tinha sido baleada e jogada numa vala. Doc costumava fazer piada a respeito, disse Patty. Ele dizia, não passo debaixo de escadas, não cruzo o caminho de gatos pretos e não vou querer ter 13 pessoas viajando comigo. No dia 29, eles tinham visto Stu e os outros pela primeira vez. O Zoe estivera acampado numa área de piquenique afastada da rodovia quando os 4 passaram. Garvey estava muito afim de você, disse Susan, acenando na direção de Franny, que estremeceu. Diana inclinou-se para mais perto deles e falou suavemente. E deixaram bem claro o lugar de quem você ia assumir. Maneou a cabeça quase imperceptivelmente para Shirley Hammett, que continuava resmungando e comendo bolachas integrais. Pobre mulher, disse Franny.
Foi Diana quem decidiu que vocês poderiam ser nossa melhor chance, disse Pat. Ou talvez nossa última chance. Havia 3 homens no seu grupo. Tanto ela quanto Ellen e Roger tinham visto isso. 3 homens armados. E Doc havia adquirido um pouco de excesso de confiança adolescente em relação ao truque do trailer tombado na estrada. Doc simplesmente agia como autoridade, e os homens nos grupos que encontravam, quando havia homens, caíam direitinho e eram fuzilados. Isso tinha funcionado como um encantamento. Diana nos pediu para tentar escamotear nossas pílulas esta manhã, continuou Susan. Eles também andavam meio descuidados em se certificar de que realmente as tomávamos. Além disso, sabíamos que esta manhã eles estariam ocupados em rebocar aquele trailer enorme até a estrada e virá-lo. Não contamos a todas. As únicas que estavam por dentro eram Diana, Pat e Ellen Roger, uma das garotas em que Rony atirou. E eu, claro. Ellen disse: se eles nos pegarem tentando cuspir as pílulas na palma da mão, vão nos matar. Diana disse que nos matariam de qualquer modo, mais cedo ou mais tarde. E mais cedo só se tivéssemos sorte. Claro que sabíamos que era verdade. Portanto, assim fizemos. Tive que segurar a minha na boca por um bocado de tempo, disse Pat. Estava começando a se dissolver na hora em que tive a chance de cuspi-la. Ela olhou para Diana. Acho que Ellen teve realmente de engolir a dela. Acho que foi por isso que estava tão lerda. Diana assentiu. Ela estava olhando para Stu com uma nítida calidez, o que deixou Fran inquieta. Isso ainda teria funcionado se você não tivesse sacado o lance, meu camarada. Eu até que custei a sacar, assim parece, disse Stu. Da próxima vez farei melhor. Ele se levantou, foi até a janela e espiou lá fora. Sabe, isso é metade do que me assusta, disse. O quanto nós todos estamos sacando. Fran gostou menos ainda da maneira simpática com que Diana tratava Stu. Ela não tinha nenhum direito de parecer simpática depois de tudo que havia passado. E ela é muito mais bonita do que eu, apesar de tudo, pensou Fran. E também duvido que ela esteja grávida. Este é um mundo dos espertos, meu camarada, disse Diana. Ou você fica esperto ou morre. Stu virou-se para fitá-la, na verdade vendo-a pela primeira vez. Fran sentiu uma estocada de pura agonia ciumenta. Eu esperei demais, pensou. Ah, meu Deus, eu cheguei e fiz isso. Cheguei e esperei demais. Ela por acaso olhou de relance para Harold e viu que ele estava sorrindo de maneira cautelosa, uma das mãos sobre a boca para ocultar o sorriso. Parecia um sorriso de alívio. De repente sentiu que gostaria de se levantar, caminhar casualmente até Harold e arrancar-lhe os olhos com as unhas. Nunca, Harold! Ela gritaria ao fazer. Nunca! Nunca? Do Diário de Fran Goldsmith, 19 de julho de 1990. Ah, Senhor, o pior aconteceu. Nos livros, pelo menos, quando isso acontece, a história termina. Alguma coisa muda, mas na vida real parece continuar infinitamente, como uma telenovela em que nada chega a uma conclusão. Talvez eu devesse me mexer para resolver a situação. Assumir um risco, mas receio que aconteça algo entre eles e... Não se pode terminar uma frase com e, mas tenho medo de colocar o que poderia vir depois da conjunção. Deixe-me contar-lhe tudo, querido diário, mesmo não sendo tarefa agradável escrever isso. Odeio até pensar a respeito. Glenn e Stu foram até a cidade, que por acaso é Girard, Ohio, quase ao crepúsculo, em busca de comida, de preferência produtos concentrados e desidratados. São fáceis de carregar e alguns dos concentrados são realmente saborosos. Mas, na minha opinião,
Todos os desidratados têm o mesmo gosto. Isso é de excremento seco de peru. E quando foi que já se comeu excremento seco de peru para servir como base de comparação? Não esquenta a cabeça, querido diário. Algumas coisas jamais serão contadas. Haha! Eles perguntaram se eu e Harold queríamos ir. Respondi que já andara de moto o suficiente por um dia, caso pudesse me dispensar. Harold disse que não, pois pretendia buscar água e botá-la para ferver. Provavelmente já estava armando seus planos. Lamento fazê-lo parecer tão calculista, mas na verdade ele é. Uma observação aqui. Estávamos todos fantasticamente fartos de água fervida, que tem gosto ruim e é totalmente desprovida de oxigênio. Porém, Mark e Glenn diziam que as fábricas e similares não tinham estado fechadas por tempo suficiente para que os córregos e rios se purificassem espontaneamente, em especial no Nordeste industrial e no que chamava de cinturão da ferrugem, de modo que pudessem dispensar a fervura. Todos mantínhamos a esperança de encontrar um amplo suprimento de água mineral engarrafada mais cedo ou mais tarde. E já deveríamos ter. Assim diz Harold, mas boa parte dela parece ter desaparecido misteriosamente. Isto acha que inúmeras pessoas concluíram que era a água da torneira que fazia todos adoecerem e estocaram um bocado de água mineral antes de morrer. Bem, Mark e Perion estavam em algum lugar, supostamente colhendo bagas silvestres para suplementar nossa dieta, talvez fazendo algo mais. Eles eram bastante reservados sobre isso, e palmas para eles, eu digo. E, portanto, fui primeiro colher lenha para um fogo e depois acendê-lo para a chaleira de água de Harold. E muito em breve ele voltou com uma. Era bastante óbvio que ficara no riacho tempo suficiente para tomar um banho e lavar o cabelo. Colocou a chaleira, ou como quer que chame aquilo, sobre o fogo. Depois se aproximou e sentou ao meu lado. Estávamos sentados num tronco, falando de uma coisa e outra, quando ele me abraçou de súbito e tentou me beijar. Eu disse tentou, e reconheço que foi bem sucedido, pelo menos da primeira vez, já que eu estava desprevenida. Depois me afastei com um repelão. Em retrospecto, até que parece meio engraçado, embora eu ainda esteja dolorida. E caí para trás, fora do tronco. A queda enrugou as costas de minha blusa, arranhando cerca de 1 metro de pele. Soltei um grito. Dizem que a história se repete. Foi muito parecido com aquela vez com Jazz no pier, quando mordia a língua. Nada que seja tão agradável para servir de consolo. Em um segundo, Harold estava de joelhos diante de mim, perguntando se eu estava bem e enrubescendo até a raiz dos cabelos lavados. Harold tenta às vezes parecer tão gélido, tão sofisticado. Ele sempre me lembra um jovem escritor estafado procurando constantemente aquele especial chá de café na margem ocidental, onde pode gastar o dia falando sobre Jean-Paul Sartre e bebendo vinho barato. Mas por baixo, bem coberto, é um adolescente com um conjunto muito menos maduro de fantasias. Ou assim creio. Fantasias das matinês de sábado para a maior parte. Tyrone Power em O Capitão de Castela, Humphrey Bogart em Prisioneiro do Passado, Steve McQueen em Bullitt. Em tempos de estresse, é sempre este lado dele que parece aflorar. Talvez porque tenha reprimido isso severamente quando criança, não sei. De qualquer modo, quando ele regride a Bug, só é bem sucedido em recordar-me aquele sujeito que representou Bug naquele filme com Woody Allen, Sonho de um Sedutor. Assim, quando ele se ajoelhou ao meu lado e perguntou: "Você está bem, garota?", comecei a dar risadinhas contidas. Não é que a história se repete mesmo? Porém, foi mais do que o humor da situação, você sabe. Se isso fosse tudo, eu poderia me conter. Não, foi mais no sentido da histeria.
Aqueles sonhos ruins, a preocupação com o bebê, o que fazer com meus sentimentos por Stu, viajar o dia inteiro, a rigidez no corpo, o sofrimento, a perda de meus pais, tudo mudado para sempre. Isso irrompeu em risos sufocados no início. Depois evoluiu para gargalhadas histéricas que eu não conseguia conter. Qual é a graça? Perguntou Harold, levantando-se. Acho que era esperado que eu me contivesse a esta voz tão cheia de razões. Mas então eu já parara de pensar em Harold e tinha na cabeça uma louca imagem do pato Donald. O pato Donald bamboleando através das ruínas da civilização ocidental e grasnando furiosamente. Qual é a graça, hã? Qual é a graça? Qual é a porra da graça? Cobri o rosto com as mãos e simplesmente ri, e solucei. E ri até que Harold deve ter pensado que eu estava absolutamente pirada. Após algum tempo, consegui parar. Enxuguei as lágrimas do rosto e quis pedir a Harold para verificar até que ponto minhas costas estavam machucadas. Mas não o fiz porque receava que ele interpretasse isso como uma liberdade. Vida, liberdade e a caça a Franny. Oh, não tem nada de engraçado. Fran, diz Harold. Acho que é uma coisa muito difícil de dizer. Pois então talvez seja melhor não dizer, repliquei. Preciso dizer, ele responde. E comecei a perceber que não aceitaria uma negativa por resposta, a não ser que lhe fosse gritada. Franny, diz ele, eu amo você. Acho que eu sabia o tempo todo o que ele pretendia dizer. Seria mais fácil se apenas quisesse dormir comigo. O amor é mais perigoso do que apenas transar, de maneira que me vi numa sinuca. Como dizer não a Harold? Acho que só existe uma maneira. Não importa a quem tenhamos de dizer. Eu não o amo, Harold. Foi o que respondi. O rosto dele se rachou em pedaços. É por causa dele, não é? Disse, e seu rosto se contorceu numa horrível careta. É por causa de Stu Redman, não é? Não sei, respondi. Bem, tenho um temperamento que nem sempre consigo manter sob controle. Herdado de minha mãe, imagino. Porém, no que se refere a Harold, preciso me esforçar femininamente. Ainda assim, podia senti-lo prestes a explodir. Eu sei. A voz dele se tornara aguda, cheia de autocomiseração. Eu sei, claro, no dia em que o encontramos eu já sabia. Não queria que viessem conosco porque sabia. E ele disse... O que foi que ele disse? Que não queria você. Que você podia ser minha. Simplesmente como dar a você um par de sapatos novos, certo, Harold? Ele não respondeu, talvez percebendo que fora longe demais. Com um pouco de esforço recordei aquele dia em Fabian. A reação instantânea de Harold a Stu foi a reação de um cachorro defendendo seu território de outro cachorro estranho que chega. Eu quase podia ver os pelos se eriçando na nuca de Harold. Compreendi o que Stu disse. Ele disse aquilo para nos tirar da categoria canina e nos recolocar na dos seres humanos. E não é que se trata realmente disso? Essa luta infernal em que nos encontramos agora, quero dizer. Se não é isso, por que estamos nos incomodando em tentar ser decentes? Ninguém é dono de mim, Harold, falei. Ele resmungou alguma coisa. Como disse? Eu disse que talvez você tenha que mudar de ideia. Uma réplica brusca me veio à mente, mas não a deixei sair. Os olhos de Harold pareciam fitar ao longe, e seu rosto estava muito imóvel e franco. Ele disse, já vi esse tipo antes, pode crer, Franny. Ele é o craque do time de futebol, mas que quando está na sala de aula, fica o tempo todo atirando bolinhas de papel mascado e dando assobios, porque sabe que o professor irá aprová-lo, pelo menos com um C.
para que ele possa continuar jogando. Ele é o cara que namora firme a chefe de torcida mais bonita, e ela o considera o próprio Jesus Cristo com bala na agulha. O cara que peida quando o professor de inglês pede que você leia sua redação porque foi a melhor da classe. É isso aí. Eu manjo bem esses escrotos como ele. Boa sorte. Então ele se afastou. Não foi a grandiosa e majestosa saída que pretendia. Tenho quase certeza. Foi mais como se ele tivesse algum sonho secreto e eu tivesse enchido de buracos de bala. O sonho sendo aquelas coisas que mudaram, a realidade não sendo mais nada do que tinha realmente sido. Senti-me terrivelmente mal por ele, juro por Deus, porque quando ele se retirou não estava simulando um cinismo exausto, mas sentindo um cinismo real. Não exausto, mas aguçado e danoso, como uma lâmina de faca. Ele estava fustigado. Ah, mas o que Harold nunca verá é que sua cabeça tem que mudar um pouco primeiro. Ele precisa ver que o mundo vai permanecer o mesmo enquanto ele não mudar. Ele estoca a rejeição tal como antigamente os piratas estocavam tesouros. Bem, agora todos estão de volta. O jantar comido, os cigarros fumados, o veronal distribuído. O meu está no bolso em vez de se dissolvendo no estômago. As pessoas se deitando. Harold e eu tivemos uma dolorosa confrontação que me deixou com a sensação de que nada realmente foi resolvido. Exceto que ele está de olho em mim e em Stu para ver o que acontece a seguir. Isso me deixa irritada e inutilmente furiosa para escrever. Que direito tem ele de ficar nos observando? Que direito tem ele de complicar esta infeliz situação em que estamos? Coisas para recordar. Sinto muito, diário. Deve ser meu estado mental. Não consigo recordar coisa alguma. Quando Franny chegou perto dele, Stu estava sentado numa pedra, fumando um charuto. Com o salto da bota, ele fizera um pequeno círculo na terra batida, que usava como cinzeiro. Olhava para o oeste, onde o sol já estava se pondo. As nuvens haviam se movido o suficiente para permitir que o sol vermelho espiasse por entre elas. Embora tivessem conhecido as 4 mulheres que se integraram ao grupo no dia anterior, isso já parecia distante. Haviam conseguido tirar uma das caminhonetes da vala sem grande dificuldade e agora, com as motocicletas, formavam uma boa caravana enquanto se moviam para o oeste através do posto de pedágio. O cheiro do charuto de Stu fez Franny se lembrar do pai com seu cachimbo. O que lhe veio à memória foi uma tristeza que quase se dissolvia em nostalgia. Estou conseguindo superar sua perda, papai, pensou ela. Creio que você não se incomodaria. Stu olhou em torno. Franny? Exclamou com autêntico prazer. Como está? Ela deu de ombros. Vou indo aos trancos e barrancos. Quer um pedaço da minha pedra para apreciar o pôr do sol? Ela se juntou a ele, seu coração acelerando um pouco. Mas, afinal, por que outro motivo for até ali? Sabia que direção ele tomara ao deixar o acampamento, tal como sabia que Harold, Glenn e 2 das moças tinham ido a Bright procurar um rádio da faixa do cidadão. Ideia de Glenn em vez de Harold, para variar. Pat Crocker ficara no acampamento cuidando de suas pacientes com fadiga de combate. Shirley Hammett mostrava alguns indícios de sair de seu aturdimento, mas acordara todos eles esta manhã, gritando no sono, as mãos crispadas ferindo o ar em gestos defensivos. A outra mulher, aquela sem nome, parecia estar indo em outra direção. Ficava sentada. Só comia se fosse alimentada. Só realizava as funções fisiológicas. Não respondia a perguntas. Na verdade, só voltava à vida no sono. Mesmo com uma dose pesada de veronal, ela com frequência gemia e às vezes berrava.
Franny achava saber com o que a pobre mulher estava sonhando. Parece que ainda temos muito caminho pela frente, não é? Perguntou Fran. Ele não respondeu por um momento. Depois disse: É mais longo do que pensamos. Aquela velha, ela não está mais em Nebraska. Eu sei. Começou Franny e se interrompeu. Ele a olhou de relance com um ligeiro sorriso. Você não tem tomado seu remédio, madame. Meu segredo foi descoberto, replicou ela, sorrindo sem jeito. Não somos os únicos, disse Stu. Falei com Diane esta tarde. Franny sentiu uma pontada de ciúme e medo, ante a familiaridade com que ele pronunciava o nome dela. E fiquei sabendo que nem ela nem Susan quiseram tomá-lo. Fran assentiu. Por que você parou? Eles o drogaram naquele lugar? Ele bateu as cinzas no cinzeiro de terra. Sedativos brandos à noite. Isso foi tudo. Eles não tinham necessidade de me dopar. Eu estava muito bem trancado. Bem, parei de tomar o remédio 3 noites atrás porque me sentia desligado. Ele meditou por um momento, depois prosseguiu. Foi mesmo uma boa ideia Glenn e Harold irem atrás desse rádio FC. Para que serve um emissor receptor? Para ficarmos em contato. Um amigo meu lá de Arnett, Tony Leomister, tinha um no seu escute. Grande engenhoca. A gente pode falar com as pessoas, pode pedir socorro quando enfrenta algum problema. Esses sonhos, bem, eles são como um FC na cabeça, só que a transmissão parece estar avariada e a gente apenas recebe. Talvez estejamos transmitindo, disse Fran baixinho. Ele a fitou com espanto. Ficaram sentados em silêncio por um momento. O sol espreitava por entre as nuvens, como se para dizer um rápido até breve antes de afundar além do horizonte. Fran podia compreender porque os povos primitivos veneravam o sol. À medida que a gigantesca quietude da região quase deserta acumulava-se sobre ela dia a dia, imprimindo-lhe no cérebro sua própria verdade pelo próprio peso, o sol e também a lua, por falar nisso, começou a parecer maior e mais importante, mais pessoal. Aquelas brilhantes naves celestes começavam a aparecer como tinham sido em nossa infância. De qualquer modo, parei com o remédio, disse Stu, e esta noite tornei a sonhar com aquele homem escuro. Foi o pior sonho de todos. Ele está se estabelecendo em algum lugar no deserto. Las Vegas, acho. E, Franny, acredito que ele esteja crucificando pessoas, aqueles que lhe causam problemas. Ele está fazendo o quê? Foi o que sonhei. Filas de cruzes ao longo da autoestrada 15, feitas com vigas de celeiro e postes telefônicos, com gente pendendo delas. Foi apenas um sonho, replicou ela, inquieta. Talvez. Ele baforou o charuto e olhou para oeste, para as nuvens tingidas de vermelho. No entanto, faz 2 noites, pouco antes de acabarmos com aqueles maníacos que aprisionavam as mulheres, sonhei com ela. A mulher que diz chamar-se Abigail. Estava sentada na cabine de uma velha picape estacionada à margem da autoestrada 76. Eu estava de pé do lado de fora, um braço apoiado na janela, conversando com ela tão naturalmente como falo com você agora. E ela diz: Você tem que andar um pouco mais rápido, Stuart. Se uma velha como eu consegue fazê-lo, um grandalhão do Texas como você também não será capaz? Stu riu, jogou fora o charuto e esmagou-o com o salto da bota. De maneira ausente, como se não percebesse o que fazia, pôs um braço nos ombros de Fran. Eles estão indo para o Colorado, disse ela. Ah, sim, acho que estão. Será que Diana ou Susan sonhavam com ela? As duas.
E esta noite Susan sonhou com as cruzes, tal como eu. Há muita gente com essa velha agora. Stu concordou. Umas 20 pessoas, talvez mais. Você sabe, estamos passando por gente quase todos os dias. Elas apenas se escondem, esperando que nos afastemos. Têm medo de nós, mas ela, suponho que todos irão ao encontro dela, cada um no seu momento. Ou então ao encontro do outro, disse Franny. Stu assentiu. É, dele. Fran, por que parou de tomar o Veronal? Ela soltou um trêmulo suspiro e imaginou se deveria contar a Stu. Queria contar, mas temia a reação dele. Ninguém pode prever o que fará uma mulher, respondeu por fim. Ninguém, concordou ele. Mas há meios de descobrirmos, talvez, o que estão pensando. O quê? Começou ela, mas Stu tapou-lhe a boca com um beijo. Ficaram deitados na relva ao final do crepúsculo. O vermelho vivo do céu cedera lugar a um púrpura mais frio enquanto faziam amor. E agora Franny podia ver estrelas brilhando através das últimas nuvens. Viajariam com bom tempo amanhã. Com um pouco de sorte, conseguiriam cruzar a maior parte do estado de Indiana. Stu enxotou preguiçosamente um mosquito que voejava sobre seu tórax. Havia pendurado a camisa num arbusto próximo. Fran continuava de blusa, porém desabotoada. Seus seios apertavam-se contra o tecido e ela pensou: estou ficando maior, apenas um pouquinho por enquanto, mas já é perceptível, pelo menos para mim. Há muito tempo que venho desejando você, disse Stu sem olhar diretamente para ela. Acho que sabia disso. Eu quis evitar confusões com Harold, replicou ela. E há também uma coisa que... Harold ainda precisa amadurecer um bocado, disse Stu. Mas ele tem um estofo para tornar-se um homem em tanto, se enrijecer. Você gosta dele, não? A palavra não é bem essa. Não existe uma palavra adequada para explicar o que sinto por Harold. E o que sente por mim? Fran olhou para ele e achou impossível dizer que o amava. Não podia dizer isso agora, embora o desejasse. Não, disse Stu, como se ela o houvesse contradito. Eu só quero esclarecer as coisas. Acho que por enquanto você preferiria deixar Harold sem saber o que se passa, não é? Sim, disse ela grata. Então tudo bem. Se formos discretos, a situação se resolverá por si mesma. Vi Harold olhando para Pat. São quase da mesma idade. Não sei se... Você sente uma dívida de gratidão para com ele, certo? Acho que sim. Éramos apenas nós dois quando saímos de Ungunkit. De maneira que... Foi pura sorte, Franny. Nada demais. Você não vai querer deixar alguém colocá-la em débito por alguma coisa que foi pura sorte. Suponho que sim. Acho que a amo, disse ele. Não é muito fácil para mim confessar isso. Acho que também o amo. Porém, há algo mais que... Eu sei. Você me perguntou por que eu parei de tomar os comprimidos. Ela ficou remexendo na blusa sem ousar olhar para ele. Tinha os lábios incomumente secos. Pensei que podiam prejudicar o bebê, sussurrou. Prejudicar o... Interrompeu-se. Depois a agarrou e a fez virar-se para encará-lo. Você está grávida? Ela assentiu. E não contou a ninguém? Não. Harold, ele sabe? Ninguém a não ser você. Deus do céu, disse e fitou-a no rosto de uma maneira concentrada que a assustou. Ela havia imaginado uma ou duas coisas. Stu a deixaria imediatamente, como Jess sem dúvida teria feito se soubesse que ela estava grávida de outro homem. Ou a abraçaria. Lhe diria para não se preocupar, que ele cuidaria de tudo.
Jamais esperara aquele escrutínio atônito e tão intenso, e se viu recordando a noite em que contara a seu pai na horta. O olhar dele tinha sido muito parecido com este agora. Gostaria de ter contado a Stu qual era a sua situação antes de terem feito amor. Talvez eles sequer tivessem feito amor, afinal, mas pelo menos ele não acharia que, de algum modo, tivesse se aproveitado do fato de ela ser, como era a velha expressão, mercadoria danificada. Estaria ele pensando nisso? Ela simplesmente não sabia. Stu, murmurou em voz amedrontada. Você não contou a ninguém, repetiu ele. Eu não sabia como. Estava à beira das lágrimas agora. Para quando será? Janeiro, disse ela e as lágrimas chegaram. Ele a abraçou e a deixou saber que tudo estava bem sem proferir uma única palavra. Não falou que ela não se preocupasse ou que ele cuidaria de tudo. Mas tornou a fazer amor com ela e Franny pensou que nunca se sentira tão feliz. Nenhum dos dois viu Harold, tão espectral e silencioso como o próprio homem escuro, em pé atrás dos arbustos e olhando para eles. Tampouco souberam que seus olhos apertaram-se em pequenos e mortais triângulos quando Fran gritou de prazer no final, enquanto um bom orgasmo irrompia através dela. Quando terminaram, a escuridão já era total. Harold se esgueirara para fora dali silenciosamente. Do diário de Fran Goldsmith, 1º de agosto de 1990. Nada pude anotar a noite passada por estar tão excitada, tão feliz. Stu e eu estamos juntos. Ele concordou que seria melhor manter em segredo o meu zorro pelo maior tempo possível, de preferência até nos assentarmos. Se for no Colorado, tudo bem para mim. Do modo como eu me sinto esta noite, até as montanhas da lua seriam uma boa para mim. Estou parecendo uma colegial deslumbrada? Bem, se uma dama não pode parecer uma colegial deslumbrada no seu diário, onde é que poderia? Mas devo dizer outra coisa antes de cair no assunto do zorro. Tem a ver com meu instinto maternal. Isso existe? Acho que sim. É provavelmente hormonal. Já faz algumas semanas que não venho sentindo o meu velho eu, mas é difícil separar as mudanças causadas por minha gravidez das mudanças causadas pelo terrível desastre que atingiu o mundo. Mas existe certa sensação de ciúme. Ciúme não é realmente a palavra exata, mas é a que mais se aproxima dela esta noite. Uma sensação de que cheguei mais perto do centro do universo e de que devo proteger minha posição lá. É por isso que o veronal parece um risco maior do que os pesadelos, embora minha mente racional acredite que o medicamento não prejudicaria o bebê, afinal. Pelo menos não nos baixos níveis que os outros vinham mantendo. E suponho que este sentimento de triunfo seja bem parte do amor que sinto por Stu Redman. Sinto que estou amando, bem como comendo por dois. Por outro lado, devo ser rápida. Preciso de sono. Não importa que sonhos possam vir. Não tínhamos feito todo o caminho através do estado de Indiana tão rápido como esperávamos. Fomos atrasados por um terrível engavetamento de veículos perto do trevo de Elkhart. Boa parte dos veículos era do exército. Havia soldados mortos. Glenn, Susan, Esther, Diana e Stu recolheram o máximo de armamento que puderam. Cerca de 20 fuzis, algumas granadas e, sim, meus camaradas, é verdade, um lança-foguetes. À hora em que escrevo, Stu e Harold estão tentando montar o armamento, que dispõe de 17 ou 18 foguetes. Queira Deus que não explodam junto com eles. Por falar em Harold, devo dizer-lhe, querido diário, que ele nem de leve desconfia. Parece uma fala tirada de um velho filme de Bette Davis, não é? Quando nos juntarmos ao grupo de Mãe Abigail,
Suponho que lhe diremos. Não seria justo esconder-lhe por mais tempo. Haja o que houver. Mas hoje ele está mais radiante e mais caloroso do que jamais o vi. Ele riu tanto que achei que seu rosto ia rachar. Foi ele quem sugeriu que Stu o ajudasse com aquele perigoso lança-chamas e... Mas eis que voltam agora. Terminaremos depois. Franny dormiu pesadamente e sem sonhos. O mesmo ocorreu com todos eles, exceto Harold Lauder. Pouco depois da meia-noite, ele se levantou e caminhou cautelosamente até onde Franny se deitara e ficou observando-a. Não sorria agora, embora o tivesse feito o dia inteiro. Em certos momentos ele achara que o sorriso racharia seu rosto pelo meio, fazendo seu cérebro turbilhonante esguichar para fora. Sem dúvida, isso teria sido um alívio. Ficou ali em pé olhando para ela, ouvindo o criquilar dos grilos de verão. Estamos agora nos dias de canícula, pensou. Os dias de canícula que iam de 25 de julho a 28 de agosto. Ou dias de cão, segundo o dicionário Webster, porque se supunha que nesta época eram mais comuns os casos de raiva canina. Olhou para Fran dormindo docemente, usando o suéter como travesseiro, a mochila ao lado dela. Todo cão tem seu dia, Franny. Ajoelhou-se, fitando gelado ao ouvir os estalos nas rótulas, mas ninguém se mexeu. Desafivelou a mochila de Fran, distendeu os cordéis que a fechavam e enfiou a mão. Dirigiu o facho de uma pequena lanterna caneta para o conteúdo da mochila. Franny murmurou algo na profundidade do seu sono. Remexeu-se e Harold prendeu a respiração. Encontrou o que queria quase no fundo, atrás de 3 blusas limpas e um surrado mapa rodoviário de bolso. Um caderno espiral de notas. Puxou-o para fora. Abriu na primeira página e jogou a luz sobre a caligrafia apertada, mas bastante legível de Franny. 6 de julho de 1990. Após um pouco de persuasão, o Sr. Batman concordou em vir conosco. Harold fechou o caderno e voltou sorrateiramente para o seu saco de dormir, levando-o consigo. Sentia-se o garotinho que fora um dia, o garotinho com poucos amigos. Eles saborearam um breve período de beleza quando bebê, até mais ou menos os 3 anos, para desde então tornar-se uma feia e gorda piada. Porém, muitos inimigos. O menino que os pais deixaram mais ou menos entregue à própria sorte. Os olhos deles concentravam-se em Amy, enquanto ela iniciava a longa caminhada de Miss America Atlantic City na passarela de sua vida. O menino que se voltava para os livros como consolo. O menino que nunca era escolhido para o time de beisebol ou que sempre era preterido na patrulha escolar para tornar-se Long John Silver, Tarzan ou Philip Kent. O menino que se tornara essas pessoas tarde da noite, debaixo das cobertas, com uma lanterna apontada para a página impressa, os olhos dilatados de excitação, mal sentindo o cheiro dos próprios gases. Esse menino agora rastejava para o fundo de seu saco de dormir, com o diário de Franny e sua lanterna de bolso. Quando dirigiu o facho da lanterna para a capa do caderno, houve um instante de lucidez. Por um breve momento, parte de sua mente gritou: Harold, pare! Tão vigorosamente que ele estremeceu de alto a baixo. E quase parou. Por um rápido momento pareceu possível parar, recolocar o diário onde o encontrara, desistir dela, deixar que eles seguissem seu próprio caminho antes que algo terrível e irrevogável acontecesse. Nesse momento pareceu que ele conseguiria afastar a bebida amarga, despejar sua taça e tornar a enchê-la com o que quer que lhe fora reservado neste mundo. Desista, Harold, pediu a voz lúcida. Porém, talvez já fosse tarde demais.
Aos 16 anos, ele desistira de Burroughs, Stevenson e Robert Howard em favor de outras fantasias. Fantasias que tanto eram amadas como odiadas. Não de foguetes ou piratas, mas de garotas em pijamas de seda transparentes, ajoelhadas diante dele em almofadas de cetim, enquanto Harold, o Grande, se refestelava nu em seu tronco, pronto para açoitá-las com chicotes de couro com pontas de castão de prata. Eram amargas fantasias, protagonizadas por todas as garotas bonitas do ginásio de Angankit que perambulavam de vez em quando. Esses devaneios sempre terminavam com um acúmulo expletivo em seus rins, uma explosão de fluxo seminal que era mais maldição do que prazer. Então ele dormia, o esperma secando como escamas sobre o seu ventre. Todo cão tem seu dia. E agora eram aquelas amargas fantasias, as velhas feridas que ele amontoava à sua volta como lençóis amarelados, os velhos amigos que nunca morriam, cujos dentes nunca perdiam o fio, cuja devoção intensa jamais vacilava. Harold virou a primeira página, apontou o facho da lanterna e começou a ler. Pouco antes do amanhecer, recolocou o diário na mochila de Fran e tornou a afivelá-la. Não tomou precauções especiais. Se ela acordasse, pensou friamente, ele a mataria e depois fugiria. Fugir para onde? Oeste. Não pararia em Nebraska ou mesmo no Colorado. Nada disso. Ela não acordou. Harold voltou para o seu saco de dormir. Masturbou-se amargamente. Quando o sono chegou, foi leve. Sonhou que estava morrendo na metade de uma íngreme encosta de rochas desprendidas e montículos de paisagem lunar. Muito alto, voejando nas correntes termais da noite. Abutres esperavam por ele, que lhe serviria de refeição. Não havia lua nem estrelas. Então, um apavorante olho vermelho se abriu no escuro, traiçoeiro, sobrenatural. O olho o aterrorizou, mas também o atraiu. O olho o convidou para o oeste, onde as sombras estavam agora mesmo se reunindo, em sua crepuscular dança da morte. Quando acamparam, ao pôr do sol daquele dia, estavam a oeste de Joliet, Illinois. Beberam uma caixa de cerveja, conversaram animadamente, riram. Sentiam que haviam deixado a chuva para trás em Indiana. Todos repararam especialmente em Harold, que nunca se mostrara tão alegre. Sabe de uma coisa, Harold? Disse Franny mais tarde, quando a reunião começou a se dissolver. Acho que nunca o vi tão animado. O que está havendo? Ele lhe deu uma piscadela alegre. Todo cão tem seu dia, Fran. Ela sorriu de volta para ele, um tanto intrigada. Mas supôs que era o Harold de sempre, sendo enigmático. Não importava. O que interessava era que as coisas finalmente começavam a entrar nos eixos. Nessa noite, Harold começou o seu próprio diário. Capítulo 47. Quando aconteceu, aconteceu rápido. Era por volta de 10h15 de 30 de julho, e eles estavam na estrada havia apenas 1 hora. O progresso era lento porque houvera chuvas pesadas na noite anterior, e a estrada ainda estava escorregadia. Os quatro pouco haviam conversado desde a manhã da véspera, quando Stu acordara primeiro Franny, depois Harold e Glenn, para contar-lhes sobre o suicídio de Perion. Ele estava se culpando, pensou Fran, infeliz, se culpando por alguma coisa que era tanto sua culpa quanto teria sido uma tempestade. Ela teria gostado de lhe dizer isso, em parte porque ele precisava ser repreendido por sua autoindulgência e em parte porque o amava. Este último era o fato de que ela não podia mais esconder de si mesma.
Ela se achava capaz de convencê-lo de que a morte de Perry não fora por culpa dele. Mas o convencimento incluiria mostrar-lhe o que eram seus próprios sentimentos verdadeiros. Ela achava que teria de pregar seu coração na manga, de modo que ele pudesse vê-lo. Infelizmente, Harold também seria capaz de ver. Portanto, isso estava fora, mas somente por enquanto. Achava que teria de fazer isso em breve, com ou sem Harold. Ela poderia apenas resguardá-lo por enquanto. Depois ele teria de saber, e aceitar ou não aceitar. Receava que Harold pudesse escolher a segunda opção. Uma decisão como essa poderia levar a alguma coisa horrível. Eles estavam, afinal, carregando um bocado de armas de fogo. Ela remoía esses pensamentos quando dobraram uma curva e viram um enorme trailer de cavalos capotado no meio da estrada, bloqueando-a de um lado a outro. Sua lateral corrugada cor-de-rosa ainda reluzia com a chuva da última noite. Isso era bastante surpreendente. Porém, havia mais. 3 carros, todos caminhonetes, e um grande caminhão-guincho estavam estacionados ao longo dos 2 lados da estrada. Havia pessoas paradas em torno, pelo menos umas 10. Fran ficou tão surpresa que deu uma freada brusca demais. A Honda que pilotava derrapou sobre a pista molhada e quase a arremessou antes que fosse capaz de recuperar o controle. Então, os 4 haviam parado, mais ou menos numa linha que cruzava a estrada, piscando e mais do que atônitos à visão de tantas pessoas ainda vivas. Muito bem, desmontem, disse um dos homens. Era alto, de barba ruiva e usava óculos de sol. Fran viajou no tempo por um momento no interior de sua mente, de volta à praça de pedágio do Maine e sendo parada por um patrulheiro estadual por excesso de velocidade. Em seguida ele pedirá para ver nossas carteiras de habilitação, pensou. Mas este não era nenhum patrulheiro estadual solitário, multando os infratores e preenchendo talões de multa. Havia 4 homens ali. 3 deles de pé atrás do homem barbudo numa curta linha de atiradores. O resto do grupo compunha-se de mulheres. Elas pareciam pálidas e assustadas, reunidas em pequenos grupos em torno das caminhonetes estacionadas. O barbudo portava uma pistola. Os homens atrás dele estavam armados de fuzis. 2 deles usavam acessórios e peças de equipamento militar. Desmontem, porra! Repetiu o barbudo. Um dos homens atrás dele inseriu um cartucho na culatra de seu fuzil. Foi um som alto e intensamente imperioso no ar nevoento da manhã. Glenn e Harold pareciam intrigados e apreensivos. Isso e nada mais. Eles eram alvos fáceis, pensou Fran em pânico crescente. Ela própria ainda não entendia plenamente a situação, mas sabia que a equação aqui estava toda errada. 4 homens, 8 mulheres, disse seu cérebro, e depois o repetiu, mais alto, em tons de alarme. 4 homens, 8 mulheres. Harold, disse Stu em voz baixa. Alguma coisa tinha subido aos seus olhos, alguma percepção. Harold, não. E então tudo aconteceu. O rifle de Stu estava pendurado em suas costas. Ele abaixou um ombro de modo que a tira deslizasse até seu braço, e então teve o rifle empunhado. Não faça isso! Gritou furiosamente o barbudo. Garvey, Verge, Rony, peguem eles, poupem a mulher. Harold começou a procurar suas pistolas, a princípio esquecendo que ainda estavam presas com tiras nos coldres. Glenn Batman permanecia sentado atrás de Harold em atônita surpresa. Harold! Gritou de novo Stu. Franny começou a tirar da tipóia o próprio rifle. Sentia como se o ar em volta dela tivesse sido envolvido de repente em melaço invisível,
uma substância pegajosa que ela nunca seria capaz de romper a tempo. Deu-se conta de que provavelmente iriam morrer aqui. Uma das garotas gritou: "Agora!" O olhar de Franny girou para esta garota mesmo enquanto continuava a pelejar com seu rifle. Não realmente uma garota. Tinha pelo menos 25 anos. Seu cabelo, de um louro acinzentado, cobria sua cabeça num capacete enraivecido, como se recentemente o tivesse tosquiado com tesoura de aparar folhagem. Nem todas as mulheres se moveram. Algumas pareciam estar quase catatônicas de pavor, mas a garota loura e 3 das outras agiram. Tudo isso aconteceu no espaço de 7 segundos. O homem barbudo estivera apontando sua pistola para Stu. Quando a jovem loura gritou agora, o cano oscilou levemente na direção dela, como uma vareta de rabdomante procurando água. A pistola disparou, produzindo um som alto parecido com uma peça de aço perfurando papelão. Stu caiu da moto e Franny gritou seu nome. Então Stu se ergueu apoiado nos cotovelos, ambos arranhados ao se chocar com a estrada, e a Honda estava caída em cima de uma de suas pernas. E abriu fogo. O barbudo pareceu dançar para trás como um sapateador de vaudeville, deixando o palco após seu bis. A camisa xadrez desbotada que estava usando se estufou e cresceu. Sua pistola automática voou na direção do céu e aquele som de aço atravessando o papelão aconteceu mais 4 vezes. Ele caiu de costas. 2 dos 3 homens atrás dele tinham se virado ao grito da mulher loura. Um deles apertou os 2 gatilhos da arma que estava segurando. Uma obsoleta Remington calibre 12. A coronha da arma não estava apoiada contra nada. Ele a segurava ao lado do quadril direito. E quando a espingarda disparou com um som parecido com um trovão no cômodo pequeno, voou de suas mãos para trás, rasgando a pele dos seus dedos neste movimento. Foi-se estatelar na estrada. O rosto de uma das mulheres que não reagiram ao grito da loura dissolveu-se num furor inacreditável de sangue. Por um momento, Franny pôde ouvir realmente o sangue respingando no asfalto, como se caindo de um chuveiro improvisado. Um olho espiou incólume através da máscara de sangue que essa mulher agora usava, aturdido e impenetrável. Depois a mulher caiu para a frente na estrada. A caminhonete atrás dela estava salpicada de chumbo grosso. Uma das janelas era uma catarata de rachaduras leitosas. A garota loura atracou-se com o segundo homem que tinha se virado em sua direção. O fuzil que o homem empunhava ficou entre seus corpos. Uma das garotas disputava a espingarda perdida. O terceiro homem, que não tinha se virado em direção às mulheres, começou a atirar em Fran. Ela se sentava enganchada na sua moto, o rifle empunhado, piscando estupidamente para ele. O homem tinha pele azeitonada, parecendo italiano. Ela sentiu a bala passar rente à têmpora esquerda. Harold finalmente conseguira sacar uma das pistolas. Ergueu-a e disparou no homem de pele azeitonada. A distância era de uns 15 passos. Ele errou. Um buraco de bala apareceu na lataria do trailer cor-de-rosa logo à esquerda da cabeça do homem de pele azeitonada. Ele olhou para Harold e disse: "Agora eu te mato, filho da puta." "Não faça isso!" gritou Harold. Ele deixou cair a pistola e exibiu as mãos abertas. O homem disparou 3 vezes em Harold. Errou todos. O terceiro tiro chegou bem perto de causar dano. A bala foi silvar no cano de descarga da Yamaha de Harold. A moto caiu, cuspindo fora Harold e Glenn. 20 segundos já tinham se passado. Harold e Stu jaziam estendidos. Glenn sentava-se de pernas cruzadas na estrada, parecendo não saber exatamente onde estava ou o que acontecia. Franny tentava desesperadamente atirar contra o homem de pele azeitonada antes que ele pudesse balear Harold ou Stu.
mas sua arma negou fogo. O gatilho nem sequer recuou, porque ela se esquecera de puxar a trava de segurança. A mulher loura continuava a lutar com o segundo homem, e a mulher que fora recuperar a espingarda caída estava agora disputando com outra mulher a posse da arma. Praguejando numa língua que era sem dúvida italiano, o homem de pele azeitonada mirou de novo em Harold. Então Stu disparou e a testa do italiano se esfacelou, e ele caiu como um saco de batatas. Outra mulher havia se juntado à briga pela posse da espingarda. O homem que a havia perdido tentava impedi-la. A mulher meteu a mão entre as pernas dele e apertou-lhe os bagos. Fran viu os tendões do jarrete dela estalarem do antebraço até o cotovelo. O homem gritou e perdeu o interesse pela espingarda. Agarrou suas partes íntimas, tropeçou e caiu. Harold rastejou até onde sua pistola jazia caída na estrada e a arrebatou. Ergueu a pistola e atirou no homem que agarrava as partes íntimas. Disparou 3 vezes e errou todas. É que nem Bonnie e Clyde, pensou Franny. Meu Deus, há sangue por toda a parte. A mulher loura com o cabelo emaranhado havia perdido a luta pela posse do fuzil do segundo homem. Ele conseguiu se livrar dela e lhe deu um chute, talvez visando seu estômago, atingindo-a em vez disso na coxa com sua pesada bota. Ela recuou velozmente, agitando os braços para manter o equilíbrio e pousou nas próprias nádegas com um estalo molhado. Agora ele irá atirar nela, pensou Franny, mas o segundo homem rodopiou como um soldado bêbado fazendo meia volta volver e começou a atirar rapidamente num grupo de 3 mulheres encolhidas contra a lateral da caminhonete. E as suas putas! Gritou esse homem. E as suas putas! Uma das mulheres caiu e começou a se agitar no asfalto entre a caminhonete e o trailer tombado como um peixe arpoado. As 2 outras correram. Stu disparou no atirador e errou. O segundo homem disparou em uma das mulheres em fuga e acertou. Ela lançou os braços para o céu e desabou. A outra girou para a esquerda e correu para trás do trailer cor-de-rosa. O terceiro homem, o que havia perdido e falhado em recuperar a espingarda, ainda cambaleava e segurava os testículos. Uma das mulheres apontou-lhe a espingarda e acionou os 2 gatilhos. Seus olhos semicerrados e a boca careteando em antecipação ao trovão que viria. O trovão não veio. A espingarda estava sem munição. Ela então segurou a arma pelos 2 canos e baixou a coronha num arco vigoroso. Não lhe acertou a cabeça, mas atingiu o lugar onde o pescoço do homem se juntava ao ombro direito. Ele caiu de joelhos. Começou a rastejar. A mulher que usava um suéter de malha azul com a inscrição Kent State University e jeans esfarrapados foi atrás dele, golpeando-o com a espingarda. O homem continuava a rastejar, o sangue agora escorrendo dele em torrentes, e a mulher com o suéter universitário continuou a golpeá-lo. E as suas putas! Gritava o segundo homem. Ele disparou contra uma mulher de meia-idade que sussurrava aturdida. A distância entre o cano da arma e a mulher era no máximo de 90 centímetros. Ela podia quase esticar o braço e tampar o cano com seu dedo rosado. Ele errou. Apertou o gatilho de novo, mas dessa vez o fuzil estava descarregado. Harold agora segurava sua pistola com as 2 mãos, como via os tiros fazendo nos filmes. Puxou o gatilho e sua bala despedaçou o cotovelo do segundo homem. Ele largou o fuzil e começou a dançar para cima e para baixo, emitindo uma algarávia de ruídos altos. Para Franny, ele soava um pouco como Rod Rabbit dizendo, por favor. Eu o peguei, gritou Harold extasiado. Eu o peguei, cacete, eu o peguei. Franny finalmente se lembrou da trava de segurança de seu rifle. Destravou a arma no justo momento em que Stu atirava de novo. O segundo homem caiu, agora segurando o estômago em vez do meio das pernas. Continuava a gritar.
Meu Deus, dizia Glenn brandamente. Levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Harold disparou de novo. O corpo do segundo homem saltou e ele parou de gritar. A mulher com o suéter da Kent baixou mais uma vez a coronha da espingarda e dessa vez acertou solidamente a cabeça do homem que rastejava. Parecia o rebatedor Jim Rice, acertando uma bola alta, rápida e traiçoeira. Tanto a cabeça do homem quanto a coronha de nogueira da espingarda se espatifaram. Por um momento houve silêncio. Só se ouvia o trinar de um pássaro. Então a garota com suéter da Kent montou sobre o corpo do terceiro homem e deu um longo e primitivo grito de triunfo que assombraria Frangold Smith pelo resto da sua vida.